bem caos. Eu moro com o meu companheiro, mas também com a Camila, que é a minha amiga, e desde antes dela se mudar, a gente tentou organizar a biblioteca juntas, né? Com os livros delas, os meus. A gente começou colando estrelinha nos que a gente tinha amado, e aí colocando todos pra lá. Esse eu li também nos 20 e poucos e amei demais. Nossa, eu nem lembrava que ele era grande assim. Ele tem a estrela. O jeito dele de narrar, assim, uma coisa muito específica, né? E é um pouco engraçado, ao mesmo tempo que é muito literário. Então você tá lendo um negócio que é muito artístico e uma ironia fina, assim, um humor atrás de tragédias e tal, achei muito interessante. Aí eu gosto de todos, mas aí tem esses que a gente lembra sempre. E acabou de relançar um livro da Elvira Vinha, que tá ali, que é a minha próxima possível leitura quando eu tiver tempo. Tava esgotado, então é o único dela que eu ainda não tinha lido. E eu sou bem fã da Lígia, né, pelo menos na minha juventude, eu li todos na adolescência, nos meus 20 anos. A Lígia era uma referência, então? Eu comecei antes eu tinha 13 anos, eu tava lendo bastante Stephen King. Aí, com 14, eu descobri As Meninas, da Lígia. E aí, acho que eu já escrevia muito, né, eu gostava demais de escrever, então quando eu conheci esse universo mais íntimo, né, mais doméstico, e essa narrativa bem diferente do Stephen King, foi uma coisa que eu já fiquei bem fascinada, comecei a procurar todos na biblioteca, comecei com As Meninas, mas eu adorei os outros romances, Ciranda de Pedra, os contos, principalmente antes do Baile Verde, eu fiquei bem impressionada. Essa aqui é a Mila de não sei quantos anos escreveu pra mim. A gente era adolescente, a gente sempre saía pra ler juntas e tal. E tem o autógrafo da Lígia também. Tá, esse é bem precioso, então. E tá aqui tomando sol. Mas eu gostei bastante também desse mais polêmico, que acho que tá aqui. Tem gente que ama muito, tem gente que odeia muito, que é a Miranda July. Assim, eu gosto muito dela, né? Então eu já tinha gostado muito do Primeiro Homem Mau. Acho que tem críticas literárias, assim, pra pessoa fazer, né? Mas o tema da pré-menopausa, menopausa me interessou muito. E eu gosto desse jeito meio estranho, sabe? Bem estranho. Então achei que Nossa, li nas férias, é um livro bem de férias, então eu gostei demais. Eu acabei recentemente de ler Boulder, não é brasileiro, e tá com a Mila, ela levou pra ler, então não tá aqui, achei muito, muito bom. Aqui é só pessoas que eu já conheci, ou são meus amigos pessoais, né, autores que foram ficando meus amigos, ou me mandaram um livro, eu conheci a pessoa, enfim, não só necessariamente tão amigos. Então aí tem a Socorro, a Marcela Dantes tem todos dela, tem aqui também, Tati Salem, a Zucala, Timerman, Morgana. E de poesia eu gosto muito da Ana Martins Marques, né, nossa poeta lá de Minas. Tem o livro das semelhanças também, que eu gosto até mais, mas emprestei. E aí eu mandei, quando eu fui fazer esse painel na Calu, eu pedi pra ela gravar poemas da Ana, então tem 2. Criança eu gostava de fazer já uns continhos, umas crônicas, escrevi bastante historinha. E aí com 13 eu já tava arriscando uns romances mais longos. Mas assim, na fase de Stephen King, por exemplo, eu tava escrevendo um romance de um palhaço assassino, necrófilo, uma coisa horrorosa. E aí depois da Lígia eu já fui pra umas coisas bem dramáticas. Teve a fase da adolescência que deve estar por aí também. O Milan Kundera, com Insustentável Levedura de Ser, a Imortalidade, o livro do Riso e Esquecimento, que tinha uma coisa mais filosófica, que na adolescência você fica meio assim. Foi em 2019, eu lancei na Flip, teve um evento super bacana. E ele é narrado por uma criança de 11 anos, a Maria Carmen. Então, bem acessível, né? Então, são retornos de públicos muito diversos, né? De idades diversas, cenários diferentes. Soube que já leram em presídio também, já me chamaram para conversar sobre ele na Fundação Casa do Paraná. Aí, em 2022, 2021, eu lancei A Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, que também foi indicado ao Jabuti, que nem o Se Deus Me Chamar Não Vou, ficou finalista do Prêmio São Paulo. E aí, em 2022, eu lancei o Não Fossem as Sílabas do Sábado, que aí ganhou efetivamente o Prêmio São Paulo, também outro salto na carreira. E agora, por último, A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que aí é bem diferente dos demais, porque tem um tema deslocado já para a realidade rural do Rio Grande do Sul. E é sobre o plantio de tabaco, né, o esquema do plantio de integração com as fumageiras e isso está, né, gerar bastante depressão química por agrotóxicos, hiperendividamento. Me inspirei numa notícia real, né, uma matéria da Paula Sperby na BBC sobre epidemia de suicídios no Rio Grande do Sul. Me interessei bastante, pesquisei muito, né, de agregar informação mesmo, de entrar em perfil de Facebook, de Instagram, de vários fumicultores para ver como é a forma como eles protestam, reclamam do que está acontecendo. Todos menos o último, que acabou de sair do ano passado, estão em produtoras, né? Então, acho que a probabilidade maior é sair o Sílabas,
ou gravarem os sílabas em algum momento até meio breve. E estão tentando também fazer o roteiro para o Cidadão Chamar Não Vou. Filme? Uhum, os 2 filmes. E teve a peça de teatro do Sílabas, que tá rodando, assim, tá tentando ter mais apresentações em São Paulo, já teve em outras cidades do estado. Até que a adaptação da Liana Ferraz, que eu também tenho aqui no Lugar de Amigos, que ganhou o Shell, né? A adaptação teatral dela. Esse ano, em janeiro, eu me arrisquei aí na literatura para as infâncias e foi muito divertido. Também as crianças me mandam áudios, né? Os pais me mandam, as filhas comentando, isso é muito demais. Os eventos são leituras, né? Então as crianças participam muito, é bem diferente. Querem gritar, querem palpitar, querem completar o que você tá falando, né? Alguns sobem você no meio, assim, é muito gostoso, é bem... Tô animada pra ver se eu consigo fazer outro, porque eu achei a experiência muito gratificante. O Mal Obscuro é muito bom, mas acho que tá esgotado, não tem como comprar. E o José Luiz Peixoto também, a gente adora. Esse aqui a gente gostou muito, eu sou apaixonada por esse livro, Portuguesa, da Dulce. É bem difícil eu ler não ficção. Normalmente eu leio essas não ficções que são sobre ficção. Por exemplo, tem uma muito boa, que é essa aqui, Como Funciona a Ficção. E esse aqui é pra peça teatral. E eles citam, né, outros trechos então você fica lendo algumas ficções no meio, né, mais ou menos. Mas eu leio, por exemplo, o Chico Felitti, eu sempre acompanho. Tinha umas antropologias, etnografias urbanas que eu gostava de ler isso, mas assim, na juventude eu lia muito mais, né? Porque também não disputava o tempo com tanta coisa. Mas eu ouço audiobook também, então tem muita coisa que eu li em áudio, justamente porque eu não tenho tempo e às vezes nem tenho livro. Que não ficção, por exemplo, acho bem bom de ouvir no audiobook. E aqui a poesia que tá bem caótico, né? Vai tendo mais, não vai cabendo, eu vou socando. Que coisas de viagem. É mais do meu marido que planeja as viagens, né? Mas a gente vai comprando quando vai decidir, né? Pra que lugar que vai. Então tem uns que, assim, se a gente for mesmo pro país, tem que comprar de novo, porque os bares tudo já fecharam, os restaurantes não existem mais. Mas é sempre animador, né? Você olha e fala, tanto lugar pra ir. É muito difícil de manter, a gente é bem desorganizado. Então eu vou comprando livro, às vezes ele vai ficando... Eu recebo também bastante livro. E se eu não guardo na hora, uma hora vai incomodar alguém vai enfiar em algum lugar. Então vai perdendo um pouco a lógica. Eu gosto muito do Michael Cunningham, que é o do As Horas. Eu não sei se o As Horas tá aí, acho que não, porque eu li emprestado de outra pessoa. Mas eu gosto muito e eu vi os outros dele em audiobook. Então, Uma Casa no Fim do Mundo, eu gostei muito. Sou defensora pública há 14, 13 anos. Assim, a carreira literária eu sempre lutei o tempo todo, né? Eu publiquei com a ajuda dos meus pais aos 20, um romance que eu tinha escrito no colégio. Mas ficou, né? Depois eu fiquei procurando outras formas de publicar, mas eu já tinha romances prontos, né? Então demorou vários anos para, por exemplo, eu conseguir uma editora com distribuição. Conciliar mesmo as carreiras começou agora, né, faz uns 5, 6 anos. Eu, coincidentemente, entrei também nesse mundo agora, então pra mim já é novo, né, conhecer essas pessoas todas maravilhosas e participar dos eventos e tal. Novo, né, relativamente novo. Pra mim, eu não sei se a sensação é minha ou se ela é nacional mesmo, né. Mas eu tenho essa sensação que sim, a gente tá lendo mais brasileiros, de literatura mesmo, né, que acho que sempre se leu de outros gêneros e tal, mas de literatura nacional, acho que tá crescendo bem mesmo. Eu tô vendo meus colegas saírem nos países também, pelo menos em Portugal, né, às vezes Espanha e tal, então também tem algum olhar sendo voltado para cá. Eu vi que alguns livros meus já vão sair em alguns países, já é uma novidade bem grandiosa para mim. Então parece que estamos chamando alguma atenção.